Shalom, Boker Tov, coisa boa, a gente está junto mais uma vez no vídeo da semana, né? Essa semana ainda vou tentar gravar um outro vídeo para a gente poder, quem sabe, né, eu conseguir lançar na plataforma ainda até o Shabbat, mas eu vou dar continuidade das cartas de Paulo a Gálatas, porque ela evoca muita péssima interpretação. Além das traduções ruins ajudarem essa péssima interpretação, criam um antissemitismo muito intenso e também criam um sentimento anti-Torá, uma aversão à Torá. Como se o Paulo fosse uma pessoa que estivesse incitando as congregações nazarenas a se abster, se afastar da Torá. E muita gente se aproveita muitos cristãos que ignoram verdadeiramente as Escrituras, né? Não é porque eles fazem por maldade, é por ignorância mesmo, por falta de conhecimento das Escrituras. Eles acabam deturpando também o texto e, obviamente, a maior parte das pessoas que eu conheço se baseia na tradução e não nos textos originais, né? Ou nos textos hebraico-aramaicos, ou ainda na primeira tradução, que foi a tradução grega, né? Então, você sabe que cada tradução vai perdendo um pouco, além das traduções que foram modificadas propositalmente, intencionalmente, para se criar uma ideia errônea de um dado assunto. Principalmente porque, eu quero lembrar sempre, tá? O cristianismo é uma religião inventada por homens, não é uma religião divina, não é uma religião de Deus. Não foi criada por Jesus, não foi criada pelos apóstolos, ela foi criada após a morte dos apóstolos por pessoas que procediam do paganismo. Então, Marcião, Epifânio, Tertuliano, esses homens, eles foram os pais da heresia da teologia cristã. Quando eu estou falando de heresia cristã, eu não estou chamando um cristão piedoso de herege, diabólico, não, nada disso. Eu digo assim, que essas pessoas, elas são piedosas, elas têm um ensejo, o desejo de fazer a vontade de Deus. É claro, isso é nítido, eu conheço centenas de pessoas assim no meio cristão. O que lhe falta é entendimento, entendeu? Então, às vezes as pessoas, elas falam assim, porque vocês judeus acham que vocês parece que sabem mais que todo mundo, tal, vocês querem dar uma ideia de que tem conhecimento e que o cristão não tem, mas nós nos baseamos simplesmente que Jesus é o nosso Salvador e no Novo Testamento e pronto. Reparem que esse tipo de resposta, ela não tem uma argumentação nas Escrituras. E não é falta de humildade a gente reconhecer que alguém sabe mais que a gente, né? Então, eu digo, por que o povo judeu, o judeu, eu digo, dedicado a Deus mesmo, a Adonai, eles têm esse perfil, vamos dizer assim, né? Eu sou judeu, gente, eu posso dizer para vocês o seguinte, a gente estuda muitas horas por dia, muitas horas por dia. Nós não vamos estudar apenas na sinagoga, ou como um cristão que vai estudar numa escola dominical, ou vai receber um sermão de domingo à noite. Nós temos uma missão e um dever de estudar todos os dias. Porque a própria Torá diz isso, né? Medita nesse livro da Torá dia e noite. Então nós estudamos muito com qual objetivo? De ter verdadeira aprendizagem, verdadeiro conhecimento e entendimento. Nós sabemos que a Torá, ela é a sabedoria. Então, para eu recebo essa sabedoria, eu vou transformá-la em conhecimento e eu vou ter entendimento, então, do que está sendo dito ali. E quando Paulo começa a escrever as suas cartas, o pessoal fala assim, está escrevendo as cartas para as igrejas. Não existe igreja, gente. Nós estamos ainda no primeiro século. As igrejas, como se concebe no dia de hoje, foram criadas a partir do segundo século. Então ele está escrevendo as comunidades, as congregações nazarenas. O que são congregações nazarenas? São congregações formadas por judeus e gentios que reconhecem Yeshua, Jesus, como Messias. Então seria assim, por exemplo, se ele fizesse nas suas cartas escrevesse alguma coisa contra a Torá,
eu mesmo já seria, bom, nem vou ler mais esse homem aí, porque esse homem é herege. Se ele dissesse qualquer coisa, dizendo que a Torá não tem mais sentido, não tem mais valor, então, para mim já morreu a conversa, não precisa nem estudar mais, porque esse homem não é um homem de Deus. Tá? Outro detalhe, a dizer que o Novo Testamento cancelou a Torá, que substituiu o Velho Testamento, é falta de conhecimento, é ignorância das escrituras sagradas. Quando eu falo ignorância, no Brasil a gente usa muito esse termo para ofender, mas ignorância é não ter conhecimento de. Tá? Então não tem, mas o fulano é um doutor, é um PhD em teologia, pode ser PhD em teologia, se ele não conhece a escritura, não conhece, não adianta. Tá? O que eu bato nessa tecla sempre, gente, é que a gente tem que ter a humildade de aprender nas escrituras, na palavra de Deus como um todo. E nenhuma parte da palavra de Deus ela é amputada ou aleijada. Tipo, agora o Velho Testamento veio até aqui, então agora a gente pode cortar e vamos viver só o Novo Testamento. Isso é uma das grandes heresias do cristianismo. Tá? E a teologia da substituição qual é? Tira Israel de cena e coloca a tal da igreja em cena, né? Agora é a igreja. Outra mentira, isso é diabólico, isso é satânico. Da mesma maneira que a substituição da Torá pela graça é diabólica, é satânico, não existe isso. Tá? Eu sempre digo o seguinte, graça, que é bondade, e Torá, ou se quiser considerar o nome, como dão hereticamente o nome, né? Velho Testamento, se você quiser... A graça e o Velho Testamento são duas coisas separadas. É falta de conhecimento, é ignorância. Entendeu? Porque nunca houve essa separação e nunca haverá. Linearmente é tudo a mesma sequência, é tudo. Tá? É como se você tivesse um machado, você quisesse, não, agora eu vou tirar o cabo e vou tirar o ferro do machado. Vai cortar a lenha com o cabo. Vai cortar a lenha só com o ferro. É impossível. Os dois estão conectados para um serviço comum, que é a elevação do homem de Deus. Tá? Então, no capítulo 3, ele é um dos capítulos mais problemáticos, mas eu vou tentar ser minucioso. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou ser minucioso com vocês. De vez em quando eu vou acelerar, para vocês entenderem. Né? Estou pegando uma Bíblia, gente, para vocês terem uma ideia, da Revista e Atualizada. Então, é uma Bíblia muito comum nos lares cristãos. Para que não dissesse, ele está pegando a Bíblia dele. Não, estou pegando a Bíblia Revista Atualizada. É óbvio que eu vou destacar de vez em quando algumas palavras que estão ali traduzidas, para vocês verem o sentido mais profundo da palavra. Mas vou pegar como está aqui, tá? Então vamos lá. Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está dizendo assim, Gálatas, vocês que são da Galácia, né? Do país asiático, gentios. Como é que vocês podem ser tão tolos? Só que a palavra tolos ali, tá? É interessante que a gente veja que o sentido da palavra, ela no hebraico, hazerei, e que tem o sentido de subtraídos, diminuídos. Né? Como eu disse agora, ignorantes, né? Ou seja, são diminuídos do conhecimento, né? São subtraídos do conhecimento. E aí diz assim, quem é que vos fascinou? Quem é que atraiu vocês? Quem é que seduziu vocês para outra coisa? Né? Se não a Jesus Cristo crucificado, ou seja, Yeshua HaMashiach na estaca. Tá? Quero apenas saber isso de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é interessante, porque dá a entender o seguinte, a Torá não dá o Espírito. Agora, a pregação da fé dá o Espírito. Né? A fé traz o Espírito. Então, a ideia que passa na cabeça do cristão é essa. A Torá é algo frio, sem possibilidade de fazer qualquer coisa por nós espiritualmente. Então, esse já é um erro. Tá? Mas o que o Paulo está chamando aqui é o seguinte. Vocês que são gentios, olha, ele está falando gentios. Vocês que são gentios, vocês receberam o Espírito. Da mesma, por exemplo, o povo judeu recebeu o Espírito de Deus pela manifestação de Deus no Sinai e a Torá. Certo? Ela é espiritual. A Torá ela é espiritual. Aquela ideia, a Torá é cheia de lei, cheia de regrinhas, isso é uma maneira antissemita de se criar uma ideia, uma doutrina na cabeça dos cristãos. Tá? E aí, ele está perguntando, vocês que são gentios, como é que vocês receberam o Espírito? Em que momento vocês receberam o Espírito?
pelo cumprimento da Torá, ou porque vocês passaram a crer que Yeshua era o Messias, que Jesus é Cristo? Então, é óbvio, não tem como, nenhum judeu, por mais indignado que pudesse ficar com uma situação dessa, diria, não, eles receberam o Espírito pelo fato de realmente eles ouvirem a doutrina da fé e obedecerem. E aqui é interessante, porque ele quando ele fala ali, obras da lei, né, em português, né, quero apenas saber se vocês receberam o Espírito pelas obras da lei. Essa tradução, ela é óbvia, ela é tendenciosa no sentido de quê? De forçar na cabeça do leitor ou do ouvinte de que a lei é algo que tem essas obras da lei e eu tenho aqui a operação da graça. A operação da graça é maravilhosa, mas as obras da lei são coisas chatas e terríveis. Essa é a ideia, é uma ideia antissemita. Tá? Mas o Paulo está usando aqui a palavra obras aqui, gente, para vocês terem uma ideia, é maazé. Tá? Maazé, ela tem a ideia de os feitos, né? As ações da Torá, ou seja, vou tentar explicar isso. A partir do momento que eu começo a obedecer a Torá, tá? Então estou fazendo maasé. Estou misturando português com hebraico para vocês entenderem. Estou fazendo maasé em relação à Torá. Eu estou praticando a Torá. No momento que eu estou praticando a Torá, é óbvio que vai haver uma mudança na minha vida. Porque o objetivo da Torá é uma elevação da nossa alma, é uma retificação da nossa alma, é uma correção da nossa alma. Tá? É produzir, como eu sempre digo, um cidadão celestial, um cidadão com mais proximidade com Deus. Tá? Então, não tem como escapar, gente. Eu digo isso assim, com muita tranquilidade, com muito amor no coração. Eu, a minha família, minha esposa e minha filha, nós somos obedientes. Então, eu posso dizer assim, nós seguimos as obras da lei? Claro que seguimos. Com prazer, com alegria na alma. E isso fez alguma coisa na nossa vida? Claro que fez e faz. Porque a própria Torá diz que no nosso empenho em obedecer a Torá, nós seremos abençoados por Adonai, por Deus. Então, o que são bênçãos, gente? As bênçãos são mudanças no mundo físico e no mundo espiritual que acontece na vida da gente. Então, nós somos, pelo conversar com a minha esposa, que não é muito de falar assim como eu tenho essa predisposição para gravar vídeo, tal, mas se você conversar com a minha esposa, você vai ver que ela é cheia do Espírito de Deus, é cheia da vontade de obedecer a Deus, que ela tem a alegria de servir a Deus e que ela percebe todos os dias essas mudanças na vida dela, essas bênçãos que advêm da Torá. Mas ele está aqui citando o seguinte: vocês que são gentios, vocês estavam praticando a Torá antes ou receberam a pregação, né, da fé, né, o doutrinamento da fé, e aí que vocês receberam o Espírito de Deus. E aí é óbvio que os gentios jamais tiveram experiência de obediência da Torá. Eles receberam no momento em que eles reconheceram Yeshua como Messias. Agora, olha só, eu quero bater uma tecla com vocês aqui. Como é que um gentio, que é pagão, que nunca teve experiência com a Torá, ele vai de repente dizer assim: eu creio que esse Jesus que vocês estão falando aí é o tal do Messias. Ele precisa entender o que é Messias. Tá? E para ele entender o que é Messias, ele precisa de um conhecimento mínimo da Torá, das Escrituras Sagradas, do tal Velho Testamento. Segundo, ele precisa entender o que significa crer que Jesus é o Messias. Isso vai mudar na minha vida, o que isso vai implicar? Então eu preciso novamente voltar ao Velho Testamento, voltar à Torá e entender o que significa confessar o Messias, reconhecer o Messias, e o que vai produzir isso na minha vida, e o que eu vou ter que negar de mim mesmo para poder, de fato, comprovar a minha confissão. Olha, vamos pegar assim: se eu sou gentio, eu sou pagão. Então, se eu sou pagão e de repente eu passo de repente até não dá, né? Mas vamos dizer assim, de repente eu passo a reconhecer Yeshua como Messias, Jesus como Cristo, e agora uma obra espiritual está acontecendo na minha vida, que é o recebimento do Espírito, tá? Que é esse poder de Deus para mudar a vida da gente. Tá lá,
em Gálatas 5, né? O fruto do Espírito ou seja, a consequência do Espírito de Deus, desse poder de Deus na minha vida, vai começar a mudar o meu viver de tal maneira que eu vou produzir um fruto, ou seja, uma mudança comportamental. Mas a minha pergunta é, como é que um gentil que está no meio do paganismo, lá total, ele vai dizer assim, agora eu creio que Jesus é o Messias? Gente, não teria sentido, concorda comigo? Se eu chegar para alguém assim que nunca viu nada da Escritura Sagrada, eu chegar para ela e dizer, você tem que crer que Jesus é o Cristo. Aí a pessoa, de repente, sei lá, ela acredita em mim, gosta de mim, eu creio. Isso não vai produzir nada, não traz salvação. Porque eu preciso entender, eu preciso compreender o quão sagrada é essa declaração. E isso eu só consigo fazer se eu tiver um conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, quando Paulo chega na Galácia, ele obviamente, ele ensinou as Escrituras Sagradas para os gentios, para que eles pudessem ter essa compreensão de quem é Jesus, quem é o Messias. Então, a partir daí, é como se eles colocassem o dedo na cabeça e dissessem, oh meu Deus, me perdoa por tudo que eu fiz até hoje, que eu te ofendi. Estou vendo agora pelos ensinos das Escrituras que eu te ofendi, mas eu te agradeço, porque na tua infinita bondade tu nos destes o Messias, que é Yeshua, que é Jesus, para nos salvar. Então aí ele vai entender, e aí ele faz uma confissão de fé verdadeira. Tá? Então, nesse momento, ele nem está obedecendo a Torá, porque a Torá não lhe é plenamente conhecida, mas ele já está contado entre os filhos de Deus, tá? Junto com o povo judeu. Tá? E aí ele vai, tem sido, sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vossa profissão na carne, ou seja, você está fazendo o processo contrário, é o que ele está falando. Vocês já compreenderam o que é o Messias e quem é o Messias. Então agora vocês fizeram uma confissão de verdade. Vocês reconhecem o Messias e obviamente reconhecem os pecados de vocês. Vocês estão agora num processo de santificação, certo? E aí agora vocês querem fazer o caminho contrário. Vocês querem ir lá para a Torá para depois receberem o Espírito. Não, vocês já receberam o Espírito. Agora, o que vai acontecer é que vocês vão cada vez mais sendo refinados, vocês vão ser retificados. E a Torá ela vai crescer na vida de vocês. Não como um instrumento de salvação, mas como um instrumento de retificação, de transformação da pessoa. Porque o fruto do Espírito, ele não é algo que acontece por mágica. Agora eu estou começando a ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o poder sobrenatural de Deus na minha vida, para que eu comece a obedecê-lo. E ao obedecer, eu vou desenvolver aquele fruto. O fruto não é algo mágico que acontece na árvore. O fruto é o resultado de todo um processo que começa lá na raiz. E a raiz de todo aquele que teme a Deus é a Torá. Para você ter uma ideia. Aí ele diz, terá sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da Torá, da lei, né? Ou pela pregação da fé. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, primeiro, vocês já sofreram muito, ou teria sido em vão. É claro que eles sofreram, porque imagina, eles tiveram que abrir mão do paganismo para se tornarem nazarenos. Passaram a mudar o comportamento. A gente sente isso na nossa vida. Nós que somos judeus, a gente sente isso na nossa vida todo dia, gente. Porque o fato de eu confessar de que eu sou judeu, que eu obedeço a Torá, que eu obedeço a palavra de Deus, que eu amo Yeshua como Messias, mesmo quando um judeu não reconhece Yeshua como Messias, mas ele obedece a Torá, ele segue a Torá, ele sofre também perseguição, ele sofre também tribulação. Porque isso é natural, todo aquele que buscar a Deus, ele vai sofrer tribulação. Então, irmão Paulo, vocês já sofreram demais ou isso foi em vão na vida de vocês, pela confissão que vocês fizeram? Aí ele fala, aquele que vos concede o Espírito, né? E que opera milagre em vocês, até milagres estão sendo feitos em vocês pelas mãos dos apóstolos, dos emissários, né? Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Aí está dizendo o seguinte, o que ele quer dizer com isso? Vocês estão vendo tudo isso acontecendo porque vocês já estão obedecendo a Torá ou porque vocês fizeram uma confissão de reconhecimento, de confiança na pessoa do Messias, que é a pregação da fé, né? A palavra pregação ali no hebraico significa doutrinamento da fé, porque a confusão do cristão é que a fé é abstrata. Ele diz assim, eu creio e pronto. Não, crer envolve confiança. Confiança é dedicação. O que significa isso, gente? Eu passo a ter uma visão completa das realidades espirituais, eu abro mão de tudo que era para mim antes espiritual, mas era errado, né? Meu paganismo, vamos dizer assim, e aí agora eu passo a confiar totalmente na pessoa do Messias, que então vai me levar à redenção, à salvação. Tá? Que é a pregação da fé, o doutrinamento, o ensinamento da fé. Tá? Então repare que doutrinamento da fé, pregação da fé, não é simplesmente dizer assim, crê em Jesus e pronto. Isso é piada. Tá? A palavra pregação da fé no hebraico é doutrinamento da fé, ou seja, ensinamento. Então se eu tenho uma fé que tem que ser ensinada, existe algo que eu tenho que aprender. Tá? É o caso de Abraão, que creu em Deus e ele foi imputado para a justiça. Tá? É o caso de Abraão, né, que Emim, em hebraico. Tá? Não foi simplesmente um fato de dizer, eu creio. Emim, que foi traduzido como creu, tá? Significa, ele foi fiel. Né? Ele foi fiel. Por que Abraão foi fiel? Porque a Adonai disse para ele assim, primeiro, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Lech Lechá, né? Sai da tua terra, sai por ti mesmo, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não viu de fato a terra que Adonai, que é a terra prometida, que é a terra gloriosa, né? Mas naquele momento, quando Adonai diz para ele, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, o que ele está dizendo? O que Abraão está fazendo? Ele está abrindo mão de tudo que existia na volta dele, de toda a estabilidade financeira que tinha dele, mas a espiritualidade o perturbava, porque ele vivia em Ur dos Casdim, né? Deus, que era uma idolatria absurda. Então é como se ele fosse um homem não pagão, vivendo no meio de pagãos. Então o que significa isso? Que ele não queria ficar pagão, ele não queria ser pagão, ele não queria se manter num paganismo. Então Adonai disse para ele, então sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele saiu. Isso é fidelidade. Isso não é simplesmente crer da boca para fora. Ele foi fiel a Deus. Bom, Deus está me mandando, eu vou. Tá? Então envolve, sim, uma decisão, mas envolve uma atitude, porque ele foi. Não é simplesmente, eu creio que Deus vai me mostrar a terra, que coisa bonita, coisa maravilhosa. Não, ele foi. E esse fato dele ir já constitui fidelidade, já constitui uma obra. Vamos usar umas palavras do Paulo aqui. Já constitui uma obra, ou seja, uma prática. Porque não existe fé sem prática, gente. Isso é contra a carochinha. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Óbvio. Os que são da Emuná, de Emim, que são filhos de Abraão. Porque não tem como eu, por mim mesmo, fazer algo e achar que eu vou ser salvo. Eu preciso ter essa mesma experiência de Abraão. Ou seja, quando Adonai estabeleceu sua aliança com Abraão, foi antes da aliança da Torá. Então ele disse, em ti serão benditas todas as nações. Mas o que ele quer dizer com isso? Que toda essa aliança que Adonai está fazendo com Abraão, ela vai ecoar a nível mundial. Mas o que as pessoas não entendem é que essa aliança ela percorre um caminho para chegar a nível mundial. Tá? Se as pessoas lessem a Bíblia e com amor e parar com esse antissemitismo e esse espírito anti-Torá, elas veriam que o caminho é Abraão gerou Isaac, né? Isaac em hebraico, que é o filho da promessa, que gerou a Yaakov, que gerou os 12 patriarcas que constituiu Israel. Então o caminho da salvação passa por Israel. Não tem como um gentil ser salvo sem tributar a Israel a sua devida honra, a sua devida glória, a sua devida gratidão ao povo judeu. Porque é o povo judeu
que é o canal de bênção para as nações. Tá? Quando ele fala de que os filhos de Abraão, que são os filhos da fé, é óbvio. Porque de Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio os 2 patriarcas que constituem Israel. Então, os filhos de Israel são os herdeiros da fé, da bênção. Aí, opa, mas aqui é gentil, Pedro. Como é que vai explicar isso? Paulo, o próprio Paulo, explica lá em Romanos. O gentil que passa realmente a crer em Yeshua como Messias, entender o que é Messias, e que começa a sentir um amor tão grande por Deus, e começa então a abandonar as suas práticas pagãs e se dedicar à obediência aos mandamentos de Deus. O próprio Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e é Deus falando. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Que ele vai ser enxertado em Israel. Então, quando Deus olha Israel, que é a nação eleita, ele vai enxergar os enxertados dentro de Israel como Israel. Tá? Então lá, eu tenho um cesto de frutas, certo? Eu vou encher o meu cesto de frutas de laranjas, tudo de laranja, pronto, tudo de laranja. É o meu cesto de frutas, certo? O Pedro pegou o cesto de frutas dele e está andando por aí. O cesto de frutas tem laranja. É o meu cesto de frutas. Preste atenção na palavra cesto de frutas, nas palavras. Aí, a banana quer ir também, ela entra nesse cesto. O abacaxi também quer ir também, ele entra nesse cesto. A uva também quer entrar, ele também entra nesse cesto. Então eu continuo carregando um cesto de frutas, tá? Sem distinção das frutas que estão naquele cesto. Então Adonai usa Israel como um cesto de frutas. Ele começa o seu cesto de frutas com o povo judeu, que é a nação eleita, que é o povo verdadeiramente, o sacerdócio real, para proclamar o poder, as virtudes de Deus. E aí, os que vão chegando, vão entrando nesse cesto, chamado Israel. Então, Deus vai transportando eles, porque serão contados como cesto de frutas, ou seja, contados como Israel. E aí ele vai, né? A gente será abençoado a todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito. Outro versículo que é problemático. Todos que estão debaixo das obras da lei. Vamos entender esse versículo. Estar embaixo da obra da lei. Tá? Das obras da lei. Estar debaixo é no sentido de estar debaixo da mão, tá? Da Torá. Certo? E aí ele diz assim: todos que estão debaixo todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, ele vai explicar. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele não está dizendo que é maldito todos aqueles que praticam a Torá. Maldito é todos aqueles que não obedecem toda a Torá. Aí, para aí, Pedro, mas agora o negócio piora. Eu disse, não piora. Porque veja bem, vou repetir, eu, minha esposa e minha filha, nós obedecemos a Torá. Nós nos empenhamos para obedecer a Torá. E você não tem ideia de quanto nós nos empenhamos. Isso é um exercício diário nas nossas vidas. Tá? Agora, pergunta para mim se eu consigo, mesmo com todo esse empenho, minha esposa e minha filha, com todo esse empenho, nós conseguimos obedecer a totalidade da Torá. Nós não conseguimos. Porque a nossa inclinação para o mal, nosso Yetzirah, que o Paulo mesmo diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, maldito homem que sou, né? Desventurado homem que sou. Então ele mesmo está confessando isso. Por quê? E aí eu vou olhar, vou entender assim, a Torá não vai me salvar então, porque eu não vou conseguir obedecer a Torá inteira. Um detalhe, se eu conseguisse obedecer a Torá inteira, a gente vai ler daqui a pouco, eu seria salvo. Eu seria salvo, não precisaria do Messias. Se eu conseguisse obedecer a Torá inteira, eu seria salvo e não precisaria de Messias nenhum. Mas por que Adonai estipulou, profetizou, proclamou, decretou um Messias? Porque ele sabia que eu não ia conseguir obedecer a Torá por inteira. E isso é amor, isso é bondade, que os cristãos lá traduzem como graça, para diferenciar. Tá? Só que existe mais vezes a palavra graça no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Muitas vezes mais. Então, dizer que no Velho Testamento não tinha graça, que o Novo Testamento é o período da graça, é mentira, é outra heresia. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte: maldito é todo aquele que não obedece a Torá por inteira.
então eu estou debaixo de uma maldição. Está lá na Torá. Isso é bíblico. Mas como que eu saio dessa maldição? Mas a maldição não é algo assim que Deus vai me destruir no sentido, é porque se eu não consigo obedecer a Torá por inteiro, eu também não sou beneficiado com todas as bênçãos celestiais por inteiro. Tá? Eu estou em rota de me afastamento dessas bênçãos. Então eu sinto no meu coração, na minha alma, a necessidade de ter uma outra oportunidade, outro meio, né? E a própria Torá, ela coloca lá, no dia que você estudar a Torá, você não vê, depois a gente faz um estudo só nesse sentido, ela já aponta para o Messias, ou seja, eu preciso da Torá para entender quem é o Messias, e eu vou entender quem é o Messias, e aí isso vai me dar um despertar muito maior, porque eu vou descobrir que pela Torá, Deus me ama muito. Não só Ele está refinando o meu comportamento, como Ele está interessado na minha redenção. Então Ele já providenciou o remédio para a minha redenção, que é o Messias. E todo judeu sabe disso. Mesmo o judeu que não crê em Yeshua como Messias, ele sabe que a redenção só acontece com o Messias. Porque todo judeu sabe que ele, por mais dedicado que seja, ele não consegue obedecer a Torá por inteiro, então ele precisa dessa bondade de Deus, que é traduzida como graça. Tá? Aí é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É óbvio, é evidente, ninguém vai conseguir ser tornado justo na sua totalidade, da palavra justo, se não obedecer a totalidade da Torá. Mas reparem que só o fato de eu estar obedecendo a Torá, me empenhando em obedecer a Torá, eu já sou um tzadik. Já sou visto aos olhos de Deus como justo, isso está nas Escrituras Sagradas. Agora, nesse ponto aqui, é justo no sentido de totalmente justo. Tá? Então, por exemplo, você aí, você que está me ouvindo, você como é que faça uma avaliação sua? Você se considera uma pessoa boa, uma pessoa correta? Você vive passando a perna em todo mundo, vive aprontando, vive criando problema em todo mundo, você é uma pessoa ruim, você não está nem aí para Deus? Não, você vai dizer assim, não, Pedro, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa boa, eu procuro fazer tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é íntegro, então você, aos olhos de Deus, você é uma pessoa justa. E até diante da sociedade, eles vão te ver como uma pessoa justa. Agora, essa justiça que fala aqui é a justiça plena. Tá? É a plenitude de ser justo. Tá? Eu diria assim, eu sou um rascunho do justo. Tá? Eu sou um rascunho do justo. Mas Deus já me ama por causa disso. Tá? Aí, a lei diz assim, o justo viverá pela fé. Está lá na Escritura. Aliás, está no Velho Testamento, viu, gente? Está no Velho Testamento isso, tá? Aqueles que acham que o Velho Testamento não tem valor, Paulo só está citando o Velho Testamento aqui. Né? O justo viverá pela fé, ou seja, a vivificação de uma pessoa é mediante a imuná, a sua confiança em Yeshua como Messias, e obviamente isso vai levar à prática da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar seus preceitos, por ela viverá. Então, olha, a lei ela não nasce da fé, a Torá não nasce da fé, a Torá nasce da prática, né? Ou seja, eu me envolver na prática. E aí ele chega a dizer, né, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, isso é fato. Se você conseguir obedecer os preceitos da Torá, você é salvo. É isso que ele está dizendo. Só que eu vou olhar para mim e vou dizer, eu não consigo. Tá? Cristo nos resgatou da maldição da lei da Torá, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque isso é escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aonde que eu tiro isso? Da Torá. Entendeu? Eu sei que o que for pendurado no madeiro é o maldito. Então, eu deveria estar pregado no madeiro, mesmo eu sendo judeu, mesmo estando me dedicando à Torá, à obediência à Torá. Como eu não obedeço totalmente ela, a plenitude da Torá, por causa da minha inclinação para o mal, eu deveria estar no madeiro. Tá? Só que Adonai me ama tanto, Deus me ama tanto, que Ele criou o remédio para eu não estar no madeiro. Ele colocou o seu Messias no madeiro. E no momento que Ele colocou o seu Messias no madeiro, significa, eu coloquei aqui a plenitude de vocês no madeiro, ou seja, todos vocês estão representados pelo Messias, porque o Messias ele é o representante do povo de Deus.
se ele é o representante e ele foi colocado no madeiro, então eu estou no madeiro junto com ele. Né? Então, mas só que não fisicamente, eu não estou pagando esse preço, ele já pagou esse preço por mim. Isso é bondade, isso é graça, tá? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, tá? No texto original, né, receber pela fé o Espírito prometido, mas receber do Espírito o que foi prometido. Tá? Repara que tem uma diferença, que fala assim, eu tenho fé, então recebi o Espírito. Não, pelo eu ter fé, eu recebo o que foi prometido pelo Espírito. Onde? Lá no Tanakh, lá nas Escrituras Sagradas, as promessas do Espírito, ou seja, Deus falando aos profetas, Deus falando a Moisés. Então é o seu Espírito que está prometendo coisas ali, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. A aliança é um contrato entre duas partes, existe um acordo entre duas partes, é um brit. Algumas traduções falam testamento, não tem testamento aí, tá? É brit, aliança. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é o Messias, que é Cristo. É óbvio, tá? Que numa primeira instância, eu vou dizer que o descendente de Abraão não é o Messias. O descendente de Abraão é Isaac. Aí eles dizem, para aí, Pedro, mas calma. Primeiro, o descendente, tanto é que Adonai rejeitou Ismael, né? Mas ele apontou a sua bênção para Isaac. Lembra que eu falei? O descendente, Isaac. Aí depois vem, Isaac vai ter 2 filhos, né? Jacob e Esaú. Aí o descendente é Jacó. Tá? Aí depois ali eu tenho, Jacob vai ter 12 filhos. Aí depois eu vou mirar em Judá, e diz a profecia na Torá de que de Judá virá o rei, o Messias. Então repararam que é o descendente que vai apontar para o Messias. É isso que a Torá está mostrando. Então, qualquer judeu, mesmo que não creia em Yeshua como Messias, ele vai dizer, eu sei que o descendente de Abraão, o descendente final, o descendente no singular final, é o Messias. Mas para o Messias nascer, precisou passar por todo esse povo aqui. Tá? O Messias não nasceu dos gentios, nasceu de Israel. O Messias é judeu. Tá? E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a Torá, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma a que venha a desfazer promessa. Ou seja, depois dessa aliança que Adonai fez com Abraão, de abençoar as nações, através dele, através do descendente dele, 430 anos depois veio a Torá. A Torá vai firmar um outro tipo de aliança. Mas essa aliança, ela não anula essa aqui, tá? Que é a aliança feita com Abraão. Da mesma maneira, e nenhuma coisa que acontecer depois da Torá vai anular a aliança da Torá. As alianças não são destruídas, não são abrogadas. Quando eu chego lá no tal Novo Testamento, como o pessoal fala, né, para nós é Brit Hadashah, a palavra não é Novo Testamento, mas Brit Hadashah, aliança renovada. Porque ela não é anulada, ela não é cancelada, ela é renovada. Ou seja, a partir de agora, com a presença do meu Espírito de novo na vida de vocês todos, e vocês confiando no meu Messias, eu renovo a aliança com vocês. Esse é o processo normal. Tá? Aí diz, porque se a herança provém da Torá, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da Torá? Ela foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha só, ele está dizendo o seguinte, qual é então a função da Torá, Pedro? Óbvio, a Torá ela foi acrescentada como uma aliança por causa das transgressões, ou seja, eu me autodestruiria, eu não, né, mas vamos dizer assim, todas as nações que existiram antes de mim se autodestruiriam
pela maldade, pela malignidade, pela rebelião contra Deus. E aí Deus não queria mais destruir ninguém, e ele já, nos seus planos eternos, já na eternidade, ele já tinha estabelecido, ele já tinha até estabelecido que Israel ia ser seu povo, e que através de Israel viria o Messias, e que o Messias seria um canal de bênção para toda a humanidade. E ele está dizendo o quê? Então ele colocou a Torá por causa das transgressões. O número de transgressões das pessoas era tão grande, que ele disse, eu vou colocar aqui algo que vai proteger essas pessoas. Elas terão que viver pela Torá. Então a Torá foi adicionada para que as pessoas passassem a viver pela Torá. Obviamente que Israel é o modelo, né? O modelo de obediência da Torá. E todas as pessoas que vão adentrando, vão sendo enxertadas em Israel, passam também a obedecer a Torá. Em que sentido? De mudança comportamental. A mudança comportamental. Existe um estudo de alguns rabinos ligados ao movimento nazareno, que eles perceberam que mesmo os cristãos falando mal da Torá, negando a Torá, dizendo que a Torá é coisa do passado, que não serve para nada, que a verdade, a salvação é só com Cristo e tal, considerando os cristãos piedosos, não aqueles cristãos nominais, né, que dizem que são cristãos e não são. Os cristãos nominais, aquelas pessoas piedosas, dedicadas, né, eles chegam a obedecer 86% da Torá, mesmo não sabendo que estão obedecendo a Torá. Tamanha é a vontade de obedecer a Deus. Tá? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É um versículo que parece meio difícil de entender, né? Assim, o mediador não é de um, ou seja, ele falou lá, né? Um descendente, né? O descendente, tá? No singular. Aí ele fala, o mediador não é de um, ou seja, o mediador não representa uma pessoa. O mediador representa um grande povo. Por isso que ele é um mediador. Tá? E ele diz, mas Deus é um. Deus não é dois, Deus não é três, tá? Não é trindade, Deus é um. E porventura a Torá é contra as promessas de Deus, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da Torá. Então ele está dizendo assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ou seja, depois de tudo isso, a Torá é contra as promessas de Deus? Nunca, de jeito nenhum, ele fala de modo nenhum. Porque se existisse algo que nos pudesse realmente nos vivificar, seria a Torá. Mas nós não somos capazes, nós é que não somos dignos de obedecer a Torá na sua totalidade. Porque, eu repito, se eu obedecesse a Torá na totalidade, eu seria salvo, eu seria vivificado. Não precisaria do Messias. Mas Adonai sabia que eu não ia obedecer totalmente, ainda que eu fosse fiel, dedicado, me empenhasse em obedecer a Torá. Tá? Aí ele diz, mas a Escritura, né, os Escritos Sagrados, encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, vocês todos são pecadores. Tá? Para que, vocês todos, eu também, né? Para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, para que eu preciso me enxergar como pecador, mesmo eu me dedicando com zelo à obediência da Torá, eu sei que eu não consigo obedecer a totalidade da Torá, não porque ela é difícil, não, a Torá é bem simples de obedecer, ela é muito fácil de obedecer. O problema é que a minha inclinação para o mal me leva às vezes a tropeçar, né? Me leva a tomar decisões erradas, a práticas erradas. Então ele está dizendo o seguinte, que todos nós somos pecadores. Então ele encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, todos vocês são pecadores. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia inteira, não está só no Novo Testamento não. Certo? A própria oração de Salomão ele diz, se ouve tudo os céus, todo aquele que estiver aqui olhando para essa casa, tal, porque se tu atentares ao pecado, ninguém será digno, porque não há homem que não peque diante de ti. O próprio Salomão está dizendo isso, ele está falando com o povo de Israel ali, que é obediente à Torá. Entendeu? Então, Adonai, ele estabeleceu o antídoto para isso aí, que é o Messias, que é Yeshua. Mas antes que viesse a fé, antes que viesse a emuná, antes que viesse a fé, só que a gente já tinha essa fé antes do Messias, né? Por exemplo, nós, povo de Israel, nós já críamos que o Messias viria. Se você olhar agora as postagens, que é fácil de ver, você vê como o povo de Israel clama pelo Messias. Isso é fé. Só que então tem alguma coisa aqui, antes que viesse a fé, é singular, a fé. Que fé, seria a minha pergunta?
estavam sob a tutela da Torá e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, que fé que se revelou, gente? Já vou chegar nisso. De maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha que interessante. Agora ele falou, olha, pega a sequência do texto. Antes de que viesse essa emuná. Então, quem é que veio? Yeshua. Então não é a minha fé propriamente dita, mas a fé de Yeshua. Porque o único que cumpriu toda a Torá foi Yeshua. Então a fé dele é contada diante de Adonai. A minha, agora eu tenho que ter fé, ou seja, confiar, ser fiel ao Messias. E aí através dele, né, ele falou lá atrás, o mediador é o mediador de muitos. E Deus é um. Entendeu? Então ele me representa. A ideia do Messias é a representatividade do povo, tá? É o que o pessoal não entende. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ele chama de aio, né? O termo lá na tradução grega é pedagogo, né? E a ideia é usar uma ideia pagã, uma ideia gentílica, vamos dizer assim, né? Não judaica, que é o escravo, né? Nas famílias gregas, o escravo mais acarinhado, mais quase como tratar como se fosse um filho. Ele tinha a responsabilidade de ensinar o filho os primeiros passos, a ensinar ele nas letras, a escrever, a ler, na arte, na cultura, né? Então esse escravo, ele era chamado de pedagogo. Daí vem a palavra pedagogo, né? Aquele que conduz alguém no processo de ensino. Então ele está dizendo assim, a Torá nos serviu de aio, né? Ou seja, ela nos preparou, não porque ela é um escravo, mas ele é um escravo no sentido de servo, né? A Torá é um servo. E servo no sentido, a gente não fala que nós somos servos de Deus, e a gente se sente mal de dizer que a gente é servo. Não, a Torá é um servo de Deus no sentido de nos preparar, nos educar, nos ensinar o caminho certo. Tá? E aí ele diz o seguinte, aí vindo, né? Mas vindo a fé, ou seja, do Messias, já não permanecemos subordinados ao aio, eu já não estou ligado ao aio, ou seja, eu amadureci, tá? Física e espiritualmente, e agora eu estou ligado à fé, à imuná. Mas reparem, gente, até chegar a esse ponto aqui, olha o texto, até chegar a esse ponto aqui da fé, eu fui ensinado pela Torá, não é? Olha, o aio, né? De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de pedagogo, ela nos instruiu, nos ensinou, né? Até chegar a Cristo, o Messias, né? A fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Então, olha, a caminhada passou por onde? Pela Torá. O próprio Paulo está dizendo aqui, passou pela Torá. E agora ele diz assim, eu não estou subordinado, eu não estou preso à Torá agora, no sentido de redenção, né? Então, agora, já chegou o momento em que o Messias se revelou, então agora eu estou ligado ao Messias. Só que a minha escolaridade passou pela Torá. Eu estudei a Torá, eu aprendi a Torá, eu obedeci a Torá, e agora eu sou do Messias. E o gentil, ele vai fazer um caminho contrário. Enquanto o judeu passa por esse processo, que é extremamente natural para nós, e maravilhoso, obedecer a Torá é maravilhoso, o gentil ele vai passar pela fé primeiro, e depois ele vai estudar a Torá, como a gente vai ver nas Escrituras Sagradas, nas sinagogas, junto com os judeus nazarenos, aqueles que criam em Yeshua como Messias e continuavam a prática da Torá. Não tem como tirar a Torá, tá? Aí ele fala, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Ali está assim, a tradução está, a fé em Jesus Cristo. É claro que eu tenho que confiar que Yeshua é meu Messias, mas eu passo a ser filho de Deus, não por causa da minha fé, porque a minha fé, vamos ser sinceros, a nossa fé balança bastante, não balança? Entendeu? Então a fé que agrada verdadeiramente a Adonai é a fé do Messias. Então, se eu reconheço ele como meu representante, lá no texto anterior fala que ele é mediador de um povo. Se eu reconheço ele como meu mediador, Adonai me reconhece como filho. Entendeu? Porque a fé do Messias é perfeita. Tá? Aí ele vai, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo revestiste. Eu amo esse texto. Então, batizar não tem nada de pertencer à igreja.
Ah, eu fui batizado e pertenço à igreja. Isso é outra deturpação das escrituras sagradas. A palavra batizar ali, ramatebio, né? O matebio significa emergir, certo? Que era uma prática judaica, que é uma prática judaica até hoje. Tá? O processo de purificação hoje, qual é? Eu mergulhar e ascender da água. Isso é matebio, que é o que o pessoal traduziu como batismo. Mas não é batismo para ser membro de igreja nenhuma. Tá? É o processo de purificação, ou seja, de ser aceitável no serviço a Deus, né? Na adoração a Deus. Entende assim? Porque todos quantos fossem imersos em Cristo, de Cristo vos revestiste. O que significa isso? A ideia judaica da imersão é assim: no momento que eu entro na água, não pode ser pouca água, né? Eu tenho que imergir totalmente na água. Então a água inteira vai me molhar, ela vai me cobrir, ela vai me revestir. Tá? Então quando eu saio da água, eu saio todo encharcado. Eu estou revestido daquela água. Que a água, ela é o elemento purificador. Por isso que dilúvio existiu, porque Deus purificou o mundo com a água. Tá? Por isso que Ele ordenou na Torá a imersão na água, por causa desse rito, traz essa ideia muito clara. No momento que eu entrei na água totalmente e saí, eu saí encharcado dessa água. Então, se eu fui imerso no Messias, eu saí encharcado desse Messias. Ou seja, Adonai olha para mim e vê do que eu estou encharcado. Eu estou encharcado do Messias. Então, isso vai mudar a minha vida. Imagina, se eu estou todo molhado de água, eu estou molhado de água. Agora, se eu estou, entre aspas, molhado do Messias, tem que ter algo que mostre que eu estou molhado do Messias, concorda comigo? Que é a minha vida. E como é que eu sei que a minha vida está molhada do Messias? Quando eu estou disposto a obedecer a palavra de Deus. E como é que eu sei a palavra de Deus, Pedro? A Torá. Entendeu? O caminho é cíclico, né? Eu vou voltar para lá, para a Torá. Aí ele diz: destaque não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí muitos cristãos dizem assim, muitos dizem, viu, agora não tem mais esse negócio de judeu não, tá aqui, ó, não tem mais judeu nem grego. Aí depois mas o mesmo versículo diz que não tem mais nem homem nem mulher, então acabou, homem e mulher não existe mais também. Não é isso. Ele está falando que não existe mais nada que seja discriminatório no sentido da salvação, a redenção. Uma vez que a pessoa passe por esse processo todo que eu falei, de confiar na fé do Messias, de eu ser imerso no Messias, revestido do Messias e amar a palavra de Deus, não importa se eu sou judeu ou se eu não sou judeu, se eu sou homem ou não sou, ou sou mulher. Não há mais processo discriminatório nesse sentido. Não é discriminar no sentido preconceituoso, é no sentido diferenciador. Tá? E sois de Cristo, também sois, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Aí ele volta lá para o... Então, se vocês são do Messias, vocês pertencem à promessa de Abraão. Agora lembre que a promessa foi feita a Abraão e vai passar por uma sequência toda que vai passar por Isaac, Jacó, as 12 tribos, e vai passar por Moshe, vai passar pela Torá, e a Torá vai apontar para o Messias. Esse é um processo único, linear, e não dá para cortar essa linha em nenhum momento. Espero que você tenha entendido. A gente vai continuar, né, com mais 2 vídeos depois sobre galos, mas eu vou agora enxertar um no meio do caminho sobre os essênios que eu prometi. Então, que Adonai te abençoe, comenta, manda a sua pergunta, manda seu comentário, que eu amo ler seus comentários. Clica aí para curtir o vídeo, e se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Que Adonai te abençoe, um beijo no coração. Até mais.